Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler o livro O Escafandro e a Borboleta e também assisti ao filme A Garota Dinamarquesa. Bem, apesar dos filmes, né, serem completamente diferentes, se passaram em épocas diferentes e tal, eu achei alguns pontos em comuns. E um ponto em comum que eu encontrei assim de cara é que os dois são verídicos. No livro que eu li, conta a história de um cara que sofreu um acidente, né, vascular, cerebral. E o que acontece? Aí ficou em coma. Aí, quando ele volta à consciência, ele está completamente paralisado. Mas só que ele está raciocinando, ele está pensando, ele está refletindo, só que ele está preso no seu corpo. E ele não consegue se comunicar com as pessoas. Né? Então, até o escafandro, né, aquela roupa pesada de mergulhador que para mergulhar nas profundezas do mar, né? Então ele se sente preso no próprio corpo, como se o corpo fosse aquele traje pesado, e ele não consegue sair, né? Ele não consegue se comunicar com as pessoas. Mas aí o pensamento dele é livre, né? Ele tem a imaginação, ele tem cultura, ele tem um acúmulo de lembranças. E ele, de uma certa maneira, ele consegue ser livre por causa disso, porque ele está pensando, ele está sentindo, né? E ele está imaginando e revivendo as lembranças. E aí, com toda a terapia e com todo o custo, né? Através de um mecanismo, a pessoa vai falando a palavra e ele vai piscando, ele vai conseguindo se comunicar e faz esse livro muito bonito, né? Um livro realmente belíssimo, falando sobre essa questão, né? Da prisão do corpo, e só que os pensamentos dele e a alma dele, de uma certa maneira, são borboletas, porque elas que voam por aí, né? Então fica nesse contraste da prisão do corpo e a liberdade das borboletas, que são as suas, que são o seu espírito, né? E já no filme A Garota Dinamarquesa, conta a história, né, de um pintor que ele, ao longo do tempo, né, se percebe mulher. Aliás, ele sempre se achou inadequado, ele sempre se achou mulher, mas só que ele ocultava. E aí, com o tempo e tal, ele casou, e aí foi, mas aí esse desejo foi ficando mais forte, né? Essa questão da transexualidade, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas é justamente isso. A pessoa se sente uma coisa de alma, mas o corpo ele é inadequado, ele acha o corpo inadequado, ele acha o corpo uma prisão, né? Para que ele não consegue viver a plenitude por causa disso, porque o corpo é uma prisão. Essa que é mais ou menos, né? Gente, olha só, estou falando por alto, tá? Eu não sou especialista, eu só estou dando minha opinião. Dessa questão da transexualidade. Às vezes parece que a alma está trocada, né? Tem a pessoa que é corpo de mulher, mas ela se vê homem e vice-versa, né? Enfim. Então, essas duas histórias, elas, o ponto principal que eu achei, que elas falam sobre a questão do corpo como uma prisão, entendeu? E como, mesmo sendo o corpo uma prisão,
a alma, ela transcende. A alma é livre, o pensamento é livre, a imaginação é livre, né? E é o tempo todo, estes personagens, essas pessoas, né, elas vão procurar o quê? De acordo, né, com seus desejos e de acordo, né, com a época que viveram e com as histórias, né? Eles vão querer viver a liberdade, né? E eles vão construindo formas para viver essa liberdade, né? Ele faz um livro e ela um livro para se comunicar, né? E o personagem da garota dinamarquesa, que existiu realmente, foi a primeira pessoa a fazer a operação de troca de sexo. Apesar de ser muito arriscado, ela foi e fez, né? Foi uma forma que ela encontrou, né, de se libertar. E outra coisa também que eu achei bacana é que os filmes, eles têm uma delicadeza muito grande. Eu gosto de filmes que abordam delicadeza, o cuidado com a fotografia, porque ajuda a gente a pensar, né, sobre coisas que passam às vezes despercebidos, né? Porque às vezes a gente vive numa vida tão corrida, com explosões de estímulos, a nossa concentração às vezes fica tão fragmentada, ou a gente não tem, porque é tanto acúmulo de coisas que a gente não percebe às vezes, assim, uma coisa, né, um sol se pondo, digamos assim, né, um passarinho, a gente não percebe, né? Então, é isso que eu gostei, são filmes extremamente delicados, né, para justamente tornar o nosso olhar mais delicado, né, para a gente não ser tão mecânico. E também que a tolerância, o amor, a imaginação e a delicadeza são importantes para a gente não ser prisioneiro do nosso próprio corpo, já que existe vários tipos de cárceres, mas a sensação de aprisionamento é a mesma. Então, eu gostei. É uma dica, tá, gente? Como eu já falei, eu não sou crítico de nada, tá? Eu só estou dando a minha opinião como forma de refletir, ok? Tchau.